de comunicação aqui do Núcleo Telesaúde Acre, e hoje abro a web palestra com um tema super relevante e necessário para a atenção básica. O tema de hoje é Covid-19, cuidados em indivíduos com doenças respiratórias crônicas. A palestrante de hoje é a Luara Mirella Bittencourt Barbante. Ela é fisioterapeuta, especialista em traumatologia e ortopedia e residente em saúde da família e comunidade. Hoje ela vai discutir sobre esse tema com vocês, mais um tema voltado para a Covid-19, um tema super relevante, importante, necessário, né? A web palestra está sendo gravada, ela vai ser disponibilizada no YouTube dentro de alguns dias, então já deixo o convite para vocês se inscreverem no nosso canal e prestarem atenção nas notificações, né, para vocês receberem o vídeo dessa web palestra e das outras que irão acontecer. E também temos as web palestras anteriores, caso vocês queiram dar uma consultada no material. Então, fiquem à vontade lá. Também estaremos passando todas essas informações nas nossas redes sociais, no Instagram, @telesaudeac, e na nossa fanpage do Facebook. Agora, eu vou passar a palavra para a nossa palestrante, Luara Bittencourt. Lembrando também que no decorrer da web palestra, eu vou disponibilizar o link para vocês solicitarem o certificado de vocês. Então, a gente já, de antemão, pede que vocês prestem atenção na hora de preencher os campos, né? O CPF, o e-mail, para que nós possamos emiti-los o mais rápido possível e encaminhá-los para vocês via e-mail. Bom, no mais é isso. Desejo as boas-vindas a todos, e em especial a nossa palestrante aqui. Passa a palavra aqui para ela e desejo a todos uma boa web palestra. Bom dia a todos. Todos estão me ouvindo? Se alguém puder responder, se estão conseguindo me ouvir aí aqui no bate-papo, eu agradeço. Como o Renato apresentou anteriormente, nós vamos hoje estar falando um pouquinho sobre Covid-19, cuidados em indivíduos com doenças respiratórias crônicas. O meu nome é Luara Bittencourt, sou fisioterapeuta residente da turma de residência multiprofissional integrada em saúde da família e comunidade. Essa é uma palestra em parceria ao Telesaúde Acre, a UFAC e a residência multiprofissional. E como o tema de hoje, o tema principal é Covid-19 e as doenças respiratórias crônicas, eu vou estar abordando um pouquinho esses dois temas para fazer uma associação entre as duas doenças. Então, inicialmente, eu vou falar um pouco a respeito das doenças respiratórias crônicas, que são doenças crônicas tanto das vias aéreas superiores como das vias aéreas inferiores. Nós temos várias doenças respiratórias crônicas, mas as mais comuns são a asma, a rinite alérgica, a doença pulmonar obstrutiva crônica, mais conhecida como DPOC. Essas três são as mais comuns, só que dentro dessas três, recentemente, a ASBAI, que é a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, eles informaram que os portadores de rinite alérgica, eles não fazem parte do grupo de risco da Covid-19. Por isso, hoje, nós vamos estar falando mais em referência à asma e à DPOC, mas vale ressaltar, vale lembrar que toda pessoa que tem algum tipo de doença respiratória crônica, ela necessita ter um cuidado e uma atenção especial nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Então, a asma, ela é uma doença inflamatória crônica que faz com que as vias respiratórias elas fiquem inchadas e estreitas. Essa alteração que ocorre nas vias aéreas respiratórias fazem com que a pessoa sinta uma dificuldade em respirar. A pessoa geralmente asmática, ela tem crises de falta de ar. Então, por isso, o grupo de pessoas com asma, eles fazem parte do grupo de risco da Covid-19, porque essas duas enfermidades elas podem levar a um comprometimento maior pulmonar. A pessoa pode apresentar crises de falta de ar constantes e mais grave do que o normal. Então, toda e qualquer virose respiratória piora a asma, que é o caso da Covid-19. Com a Covid-19, o asmático ele vai apresentar crises mais severas durante
a sua instabilidade, que vai ser a insuficiência respiratória. E a asma, ela apresenta várias características, ela tem várias características, que uma delas é a principal, é a falta de ar, mas a pessoa também ela apresenta chiado, aperto no peito, uma respiração curta e rápida. Então, esse grupo, sim, ele se enquadra dentro do grupo de risco da Covid-19. Então, é um grupo que nós temos que levar em consideração todo o cuidado também para a prevenção, para a não infecção da Covid-19. Nós temos também o outro grupo, que é a da DPOC. A DPOC, ela é uma limitação também do fluxo respiratório, também causado por um processo inflamatório que é ocasionada por toxinas e que são inaladas pelo corpo, e essa obstrução, ou seja, é uma obstrução do ar que ocorre nos pulmões, provocada geralmente por fumaça do cigarro ou também por compostos nocivos. A doença da DPOC, ela se instala depois de um quadro persistente de bronquite ou de enfisema pulmonar. Então, toda pessoa, tanto na asma como na DPOC, os pulmões delas são reféns a processos inflamatórios. E como uma infecção viral, que como eu falei é o caso da Covid-19, vai responder liberando substâncias inflamatórias, e isso vai levar a consequências de broncoespasmos. O broncoespasmo nada mais é do que uma contração da musculatura dos brônquios, onde vai ter a limitação da passagem de ar por eles, né, pelas vias respiratórias, e a pessoa vai vir apresentar crises de falta de ar. E com a associação, como eu falei, com a associação da infecção respiratória e essas doenças, tanto da asma como da DPOC, o agravamento vai ser maior do que o normal. Eu trouxe um pouquinho para falar sobre o tabagismo, porque o tabagismo ele é o principal fator de risco associado ao desenvolvimento da DPOC. Mês passado, não sei se tu me recorda, Renato, mas se for mês passado ou foi no finalzinho de abril que teve a palestra sobre o tabagismo, o grupo de risco de tabagismo aqui em referente à Covid-19. E a palestrante até falou, em referência a isso, que o grupo de tabagismo ele tem 3 vezes maior risco de ter um agravamento da doença da Covid-19 do que uma pessoa normal, sem ter nenhuma comorbidade pré-existente. Então, o tabagismo, ele, segundo a Organização Mundial da Saúde, ela mata mais de 8 milhões de pessoas por ano, e no Brasil, cerca de 428 pessoas morrem por dia, em dependência da nicotina. E das mortes ocasionadas pelo uso do tabaco, atualmente, cerca de 31.120 mortes são ocasionadas pela DPOC. 88% das pessoas que têm DPOC são em decorrência do tabagismo. Então, isso caracteriza como um grande problema de saúde pública. As pessoas que são fumantes, ela tem um grande risco de infecções bacterianas e virais. Por exemplo, a pessoa que vai ser internada, mesmo pela infecção já da Covid, ela pode ter um risco maior de adquirir novas infecções por outras bactérias e outros vírus também dentro do ambiente hospitalar. E, então, essas comorbidades, elas representam importantes fatores de risco para as complicações e óbitos pela Covid-19. Vale ressaltar que não é porque a pessoa tem uma doença respiratória crônica, ou que a pessoa é tabagista, ou que tem algum outro tipo faça parte do grupo de risco da Covid-19, não significa que ela vai ser mais propensa a pegar a Covid-19. Significa que a pessoa ela vai ter um agravamento, vai ter uma maior de ter um agravamento da doença, ou seja, correr o risco de ser internado e até de vir ter a necessidade de precisar da assistência técnica da UTI. Em relação ao coronavírus, como eu falei que nós iríamos abordar esses 2 temas, né? O coronavírus, hoje em dia, essa palavra tanto se fala, hoje se liga à TV, todo jornal, todo grupo de
de amigos, toda a família fala sobre o coronavírus, mas o que é realmente o coronavírus? O coronavírus, ele é uma família do vírus que causa infecções respiratórias, que varia em gravidade desde um resfriado comum até uma pneumonia fatal. Dos 7 tipos de coronavírus, 3 causam grandes danos no sistema do corpo humano, do ser humano, e a pessoa, esses 3 tipos de coronavírus são a SARS-CoV, que é a síndrome respiratória aguda grave, que foi identificada no ano de 2002 na China. Nós temos também a MERS-CoV, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, que foi identificada no ano de 2012 na Jordânia. E temos agora o novo agente do coronavírus, a SARS-CoV-2, que foi descoberto no finalzinho de dezembro agora de 2019, com casos registrados na cidade de Wuhan, na China. E essa doença, ela provoca, é chamada hoje em dia como a doença Covid-19. Já teve um outro nome, já foi denominada um outro nome anteriormente, assim que ela foi descoberta, mas hoje nós a conhecemos pela Covid-19. E a Covid-19, em alguns casos graves, o vírus ele pode afetar até mais de 50% da capacidade da funcionalidade do pulmão. Então, com isso, ela faz com que a pessoa apresente insuficiência respiratória grave, né, chegando a esse estado mais grave, e assim ela vai vir apresentar, como eu falei, a necessidade de assistência técnica da equipe de UTI e também de respiradores, dependendo do caso, né, de respiradores artificiais. Eu trouxe aqui para vocês um pouquinho em referência aos sintomas respiratórios relacionados ao Covid-19, que é tosse, espirros, coriza ou nariz entupido, dor de garganta e falta de ar. Não significa que a pessoa precisa apresentar todos esses sintomas, mas geralmente são esses sintomas que a pessoa apresenta quando está infectado pelo vírus da Covid-19. Temos também alguns outros sintomas que eles devem ser considerados sinais de alerta para a emergência quando a pessoa necessita de atendimento, vai precisar de atendimento médico. E o grupo de pessoas que têm doenças respiratórias crônicas, como também outras comorbidades, eles podem apresentar esse tipo de agravamento mais rápido do que uma pessoa normal. E esses sinais são o quê? São dificuldade de respirar, dor ou pressão persistente no peito, confusão mental, ou incapacidade de despertar, lábios ou rostos azulados, pode apresentar também as extremidades dos dedos azulados. Então, esses são alguns sinais que a gente precisa ter o cuidado, ter a consciência, como a maioria é profissional de saúde, na hora de orientar também, que é o momento de ir para um atendimento médico mais especializado para a investigação do caso e o cuidado do paciente. Temos também alguns aqui, eu trouxe também alguns sintomas relacionados aos recém-nascidos. Nós sabemos que é mais difícil identificar diagnosticar efetivo, né, que a criança está com os sintomas da Covid-19, porque o RN ainda não sabe se expressar, não sabe dizer o que está sentindo, então é mais caso mesmo de observação, verificar se ele está tendo uma mudança de temperatura, se geralmente a criança, se ela é criança, ela é bem agitada durante o dia a dia, e de repente a atividade ela fica mais, apresenta uma atividade mais diminuída, fica mais letárgico. A pessoa ela pode apresentar também, o RN ele pode apresentar também dificuldade em se alimentar, mas isso geralmente é porque a pessoa apresenta dor na garganta, né, que são sintomas gripais, e aí ele se recusa a se alimentar porque vai doer e ele não quer comer mesmo. Então, é um outro sintoma, a recusa de se alimentar, e também um outro sintoma é a frequência respiratória aumentada. Então, esses são alguns dos sintomas que há necessidade de observação, porque, como eu falei, ele não vai saber se expressar, então é mais mesmo de observação e também o teste clínico para o diagnóstico efetivo para saber se o RN já apresenta Covid-19.
Outros sintomas também relacionados ao Covid-19, mas que não são sintomas respiratórios, mas também são sintomas bastante frequentes, são febre comum, que a febre que é um sintoma comum, o cansaço, dores no corpo e mal-estar, diarreia, que é um sintoma raro, mas muitas pessoas também ainda apresentam, e dor de cabeça. A febre eu coloquei aqui logo de início para ressaltar ela um pouquinho, porque a febre ela não pode estar presente em alguns casos excepcionais, ela não pode estar presente, como em criança, idosos, imunossuprimidos ou pessoas que utilizam antitérmico, porque por isso que há uma necessidade de uma avaliação clínica e epidemiológica. Essa avaliação deve ser levada em consideração para ser o diagnóstico também, realizar um diagnóstico corretamente. Aqui eu trouxe para vocês para falar um pouquinho mais sobre a nossa situação do estado do Acre, porque como tem muitos casos, está ocorrendo muitos casos, e aí é uma forma de alertar em relação à nossa realidade, né, para a gente ter esse cuidado para não disseminação do vírus, né, não ficar doente e haver necessidade de internação. Então, eu trouxe aqui a nossa realidade está sendo o quê? Aqui no Baixo Acre, nós temos 38 UTIs, 38 leitos de UTIs, 33 deles já estão ocupados, tendo um total de 88,6% da ocupação já. Dos leitos clínicos, nós temos 174 leitos, 112 já estão ocupados, tendo um total de 64,4% da ocupação. Esses dados são fontes da CESACRE, que foram atualizados ontem de manhã, talvez hoje já possa ter modificado, mas a média está sendo essa. Nós temos também mais outros dados aqui do Baixo Acre, em referente aos leitos obstétricos e aos leitos pediátricos, que dos leitos obstétricos nós já temos 100% de ocupação, não está havendo leito até o momento. Dos leitos pediátricos nós temos 22, 2 estão ocupados, tendo uma taxa de 9,1% de ocupação. No Juruá, nós temos 10 leitos, 7 já estão ocupados, né, tendo uma taxa de 70% de ocupação. Dos leitos clínicos, nós temos 66 leitos, 60 já estão ocupados, tendo uma taxa de ocupação de 90,9% de ocupação. Temos também no Alto Acre leitos clínicos, que são 22 leitos e 3 estão ocupados, tendo uma taxa somente de 13,6% de ocupação. Aqui mais adiante, para que isso a gente não venha, como falei, não venha precisar desse atendimento hospitalar, ter esse cuidado e não propagar a disseminação do vírus, nós fizemos a recomendação do quê? Trocar a preocupação pela prevenção. Ainda mais no grupo de doenças respiratórias crônicas. Esses indivíduos de doenças respiratórias crônicas, o cuidado ele deve ser mais enfatizado. Mas não somente por essas pessoas, pelas pessoas doentes, mas por aqueles que convivem com ele, com seus familiares, com os amigos, com os colegas de trabalho. Todas essas pessoas, elas devem ter esse cuidado em relação à prevenção, para que esse portador dessa doença crônica não venha ter consequências pelo erro dos outros também, né? Então, a população em geral, ela também deve conhecer as principais medidas de prevenção para reduzir as taxas de infecções da Covid-19. Então, para prevenir a transmissão do vírus, uma das principais recomendações é seguir as orientações de etiqueta respiratória. Nós temos vários outros tipos de orientações como prevenção, mas de início vamos falar sobre as orientações de etiqueta respiratória, que são um conjunto de medidas que devem ser adotadas para evitar ou reduzir a transmissão de infecções respiratórias, que no caso vale ressaltar que a Covid-19 ocasiona infecções respiratórias.
E é importante ressaltar que essas medidas elas devem ser adotadas por todas as pessoas, como eu falei, né, para evitar a disseminação do vírus, e lembrar que algumas pessoas elas não apresentam nenhum sintoma em relação à Covid. Ela está infectada com o vírus, mas ela é assintomática. Então, geralmente são crianças, são adolescentes. Muitas pessoas não apresentam, só que ao contrário também, outro grupo de pessoas, elas apresentam sintomas e de certa forma, muitas vezes em forma de agravamento, apresentando grandes quadros de insuficiência respiratória. Então, aqui, a etiqueta respiratória algumas orientações, que ao tossir, espirrar, não use as mãos, elas são um dos principais veículos de transmissão da gripe, porque é com ela que nós pegamos objetos, é com elas que nós pegamos em maçanetas de porta, então ter todo o cuidado, né, na hora de tossir e espirrar, não usar as mãos, para a gente não estar espalhando esse vírus se a gente estiver contaminado para outros locais. Cobrir a boca e o nariz com um lenço ou de papel quando tossir ou espirrar, de preferência que esse lenço seja descartável para que a gente possa já jogar no lixo. Na falta de um lenço, usar a parte interna do braço ou na área superior das mangas da roupa. Higienizar as mãos com frequência e sempre após tossir ou espirrar. Lembrando que a orientação sempre é o quê? Lavar as mãos com água e sabão. Se não tiver água e sabão, lavar as mãos com álcool em gel. Temos também outras orientações referente à prevenção, como o uso de máscara, que agora é recomendado o uso de máscara tanto em locais públicos e privados. Evitar aglomerações, ainda mais nesse momento que os casos só aumentam, então a gente tem que fazer a nossa parte, evitar aglomerações e seguir as orientações de etiqueta respiratórias. Temos também alguns outros tipos de orientações, como prevenção da Covid-19, que é o isolamento. Mas esse isolamento, eu trouxe essa parte em relação ao isolamento para a pessoa que tem doença respiratória, porque elas compõem a maior parte do grupo de pacientes graves e de óbitos causados até agora pela Covid-19, mas a gente sempre passa também em TV a questão, fique em casa se puder, mas precisa ter um cuidado, uma atenção no grupo das pessoas que têm asma, nesse cuidado em relação do fique em casa, porque a pessoa asmática, ela tem vários fatores, eles vão ficar mais propensos a outros fatores para apresentar a crise de falta de ar. Por exemplo, ele não pode ficar muito tempo em ambientes fechados com ar-condicionado, tem que ter cuidado com cortinas, tapetes, coisas que acumulem pó, pelos de animais também. Então, o ambiente ele sempre vai precisar estar limpo e ventilado, né, para ele não vir ter uma crise referente à asma e precisar ser hospitalizado. E no caso, se ele for hospitalizado, ele vai correr o risco de ser infectado pela Covid-19, que é nos hospitais onde está tendo um grande número de infecções também. Então, é preciso ter essa consciência que as pessoas que têm asma precisam estar em ambientes limpos e ventilados para que não possa ter um agravamento em relação à sua doença crônica. Outro fator de prevenção em relação à Covid-19 e alguns outros vírus é em relação à imunização. É necessário, paralelo à preocupação aos cuidados da Covid-19, é necessário uma preocupação com a prevenção de outros patógenos que podem agravar a situação dos pacientes com as doenças respiratórias crônicas. Nós sabemos que temos a influenza, o rinovírus, o adenovírus. Eles são vírus que eles podem piorar os quadros de dificuldade respiratórias, e isso ocorre bastante também em meses mais frios, nessas mudanças climáticas que nós estamos tendo também fica mais propensos. Por isso, veio a recomendação em relação à vacinação contra a gripe e doenças pneumocócicas, que devem ser mantidas e incentivadas, principalmente nesses pacientes com asma e DPOC que eu estou falando. E dependendo da condição da saúde do indivíduo, a pessoa contrair uma gripe com um quadro de doença respiratória já instalada, ela pode ser tão grave quanto uma pessoa que é infectada com o coronavírus.
nesse momento a gente tem que ter aquele pensamento. Se for para realizar, para quebrar a quarentena, se for para quebrar esse isolamento, que seja para o nosso bem, para o cuidado, que no caso é o que? Realizar a imunização. Eu até coloquei, por isso que é preciso pensar o risco em admitir ao menos uma escapada da quarentena para ir tomar a vacina contra a influenza. Nesse caso, é muito importante para esses grupos de pessoas, principalmente para esse grupo de pessoas com asma ou DPOC, para evitar maiores complicações. Em relação a isso, a imunização, eu trouxe um próximo assunto não, complementando. Em relação à nossa vacinação aqui no estado do Acre, nós não conseguimos atingir a meta. Pelo contrário, nós só conseguimos atingir 51,9% e alguma coisa, não chegou nem a 52%. Então, o estado do Acre, ele prorrogou a campanha de vacinação contra a gripe até o dia 30 de junho. Então, pessoas que fazem parte do grupo de risco, é o momento de procurar as unidades básicas de saúde para estar se imunizando contra a gripe. Lembrando que a vacina da gripe, ela não é a vacina contra a Covid-19, mas é uma outra forma de estar se imunizando e de evitar maiores complicações. O pós-coronavírus. O que seria o pós-coronavírus? Muitas pessoas podem pensar até assim, podem não, pensam, que eu já ouvi falar, eles pensam, peguei o Covid, tô livre, não fico mais doente. Não é assim, já houve casos de reincidência da doença e mesmo assim, a pessoa depois de ficar sem nem mais nenhum sintoma, pegar a alta da Covid-19, a pessoa pode vir apresentar ainda alguns problemas. Até o momento, nós sabemos, por exemplo, assim, existem poucos estudos, ainda tem uma lacuna nesse processo de trabalhos científicos comprovados, mas até o momento nós sabemos que essa doença ela pode deixar sequelas que comprometem a capacidade respiratória das pessoas e, dependendo do comprometimento, essas pode ser uma incapacidade para o resto da vida da pessoa. Tem estudos que médicos de Hong Kong já detectaram que os primeiros indícios de uma diminuição, há uma diminuição das funções pulmonares, onde as pessoas apresentaram um fôlego curto, mesmo após serem recuperados pela Covid-19. E a função pulmonar das pessoas, ela pode ter uma redução de 20% até a 30% da funcionalidade normal. E em alguns resultados, a tomografia, ela acusou um tuvamento nos pulmões como indicativa à fibrose pulmonar. Então, mesmo após a alta, mesmo após a pessoa se recuperar da Covid, ela pode sim apresentar complicações, principalmente complicações pulmonares. Então, o que seria essa fibrose pulmonar que eu falei anteriormente? Né? As inflamações que ocorrem no pulmão, ela pode evoluir para uma fibrose pulmonar que vai ser o quê? Vai ser uma cicatrização anormal, que vai ficar das lesões ocasionadas no pulmão. E nesse caso, os danos eles podem ser irreparáveis e gerar disfunções pulmonares para o resto da vida. Os sintomas eles vão ser tosse seca e falta de ar, que persistem após o paciente apresentar melhoras do quadro clínico da Covid-19, como eu falei anteriormente. Aqui é só mais uma representatividade em relação à fibrose pulmonar, quando o tecido vai ficar danificado, vai apresentar cicatrizes anormais, como a pulmonar, o pulmão ele vai perder a sua elasticidade, ele não vai conseguir se expandir normalmente, e aí ele vai ter uma dificuldade na troca gasosa, onde a pessoa ela vai sim vir apresentar falta de ar, essa tosse seca, então ele vai apresentar várias outras alterações sinais clínicos em referente à fibrose pulmonar. Em relação à fisioterapia, a fisioterapia, ela assistência do
fisioterapeuta é essencial nos diferentes níveis da gravidade do paciente. Segundo alguns estudos, a atuação do fisioterapeuta se refere ao manejo da ventilação mecânica invasiva e não invasiva, da oxigenoterapia e estratégias para a redução da geração de aerossóis, bem como a cuidados para minimizar o contágio, minimizar o contágio e os riscos de disseminação do vírus. Mesmo após esse atendimento hospitalar, mesmo e depois após o coronavírus, a pessoa ela pode vir necessitar do atendimento fisioterapêutico, porque ela vai ter ela pode apresentar um descondicionamento físico e também ainda insuficiência respiratória, como eu também já falei, que a pessoa pode vir apresentar uma redução da capacidade pulmonar de até 30%. Então, ele vai vir apresentar a necessidade de um tratamento contínuo. E eu também gostaria de aproveitar o espaço, né, para agradecer aos colegas de trabalho que estão aí na linha de frente em relação ao Covid. Tem muitos amigos que estão dentro das UTIs, dentro das enfermarias, atendendo esses pacientes. Então, queria agradecer pelo todo o cuidado que estão prestando à nossa população. Temos também outros profissionais que estão atuando, né, não só os fisioterapeutas, mas aqui eu como fisioterapeuta hoje vou estar agradecendo aos meus colegas. Temos aqui as minhas referências em relação a que foi feita a palestra. Foi orientado, a Carol daqui da Telesaúde passou para mim que eu poderia estar passando o meu perfil profissional, mas o meu perfil ele só é pessoal. Então eu trouxe o perfil da residência, que é o Perdidos da Residência Multiprofissional Integrada em Saúde da Família e Comunidade, que é a minha turma de residência. Trouxe para vocês estarem conhecendo o nosso trabalho, para vocês ajudarem na nossa divulgação, porque, como nossa preceptora coordenadora sempre fala, quem é visto não é lembrado, e a gente precisa estar tá fazendo esse papel em relação aos nossos apoiadores, que é o FAC, a CESAC e a Senza. E aqui eu trouxe o nosso perfil para vocês estarem conhecendo. Lá nesse perfil vocês podem estar vendo uma fisioterapeuta realizando um grupo de continência urinária, fazendo palestras sobre o grupo de continência urinária, mas vocês também podem estar vendo uma fisioterapeuta realizando educação sobre saúde bucal, porque na residência nós não só aprendemos a ser multiprofissionais, mas nós também aprendemos a ser interprofissionais, e fica aqui meu pedido para vocês estarem nos acompanhando lá, e também o meu agradecimento pela atenção de vocês, por terem vindo assistir a palestra. Eu sei que foi um pouquinho curta, um pouquinho resumido, mas também são pontos que a gente deve levar em consideração em referência ao momento que nós estamos vivendo, que é a pandemia da Covid-19. É isso, Renato. Então é isso, pessoal. Caso vocês tenham alguma pergunta, algum questionamento para nossa palestrante, nós pedimos que vocês mandem aqui na caixinha de bate-papo para que ela possa responder, né, se for alguma dúvida, algum questionamento. A gente vai ficar um tempinho esperando aqui, caso surja algum questionamento de vocês. Mas de antemão, vou enviar o link agora dos certificados para que vocês possam fazer a emissão dos mesmos. E a gente pede que vocês prestem um pouquinho de atenção nos campos do CPF e do e-mail para que não haja nenhum empecilho para a gente formular o certificado de vocês e para que a gente possa enviar o mais rápido possível. Bom, e assim, né, só levantando alguns pontos da web palestra aqui da Luara e reforçando também, né, a gente sigam as orientações da Organização Mundial da Saúde. É muito importante que nós sigamos. A gente não tem nenhuma vacina, a gente não tem nada assim que comprovadamente combata a Covid-19, então a gente reforça que esses cuidados são importantes para que nós possamos diminuir, né, aquela curva que infelizmente só cresce, e no estado mais ainda. E
com relação a essa vacina, né, contra a gripe, que vai até o dia 30 de junho, e reforçar para que as pessoas possam procurar as unidades de saúde, claro, sem aglomerações e tomando os devidos cuidados, né, para tomar essa vacina. Lembrando que ela não protege, né, contra o coronavírus, mas evita maiores complicações. Bom, gente, e a gente vai ficar esperando aqui as perguntas. Já tem um questionamento aqui e a Clara pode estar tirando essas dúvidas. Vou enviar o link dos certificados agora. O John, em relação às pessoas que estão com Covid e são diagnosticadas, na verdade, eu vou fazer a pergunta do John, que quais são os cuidados para uma pessoa que já foi diagnosticada com a Covid-19 e está em casa com dificuldade em respirar. É necessário fazer se essa pessoa está sendo acompanhada pela equipe básica, porque geralmente o que está ocorrendo? A atenção, os profissionais da atenção básica estão fazendo acompanhamento. Se a atenção básica desse profissional na microárea onde ele pertence, não está fazendo esse acompanhamento, eles precisam ser notificados, porque às vezes eles não estão tendo até o conhecimento, porque eles precisam fazer uma avaliação de como está os sintomas da pessoa, de como está esse agravamento. Se a pessoa ela não está apresentando uma saturação menor que 95% em ar ambiente, a pessoa ela a equipe já precisa ter uma necessidade de uma atenção maior, porque essa pessoa pode vir ter necessidade de assistência hospitalar. Então, é preciso ter essa avaliação primeiramente. E se for só um desconforto assim, respiratório esporadicamente, a pessoa pode mesmo, primeiro, manter a atenção da forma de não se desesperar, porque aí que vai ficar ansioso e aí a falta de ar ela pode ficar mais persistente. Então ele pode estar tentando buscar relaxar, não gerar grandes esforços, não fazer nada muito brusco, porque a falta de ar ela pode ficar mais persistente, então evitar, mesmo fazer as atividades diárias normalmente, mas evitar grandes esforços para que não haja um agravamento. E se puder, se tiver também o cuidado, né, poder realizar uma atividade física mais básica, mas é melhor mais também achar uma outra forma de usar o tempo, como meditar, como ler, mas é importante que a pessoa precise ter observação nesses sinais clínicos para a gente saber o tipo de agravamento que ela pode apresentar. Pode falar, Ana, pode escrever. Quando a pessoa está com, a pessoa infectada pelo vírus, ela, a partir do quinto dia, ela pode fazer o exame, então ela já vai poder também vir apresentar alguns sintomas. Os sintomas eles vão ficar mais evidentes. Vai depender muito também de pessoa para pessoa, a gente não pode dizer no quinto dia, no sétimo dia. Normalmente também depois do 14º dia, os sintomas eles podem vir ficar mais agravantes. Então, mas mesmo assim vai depender de pessoa para pessoa. Mais alguém? Eu vi que a Patrícia estava digitando. Sim, eu também lembrei em referente a alguns exercícios que a pessoa pode estar fazendo em casa, John. São exercícios respiratórios básicos também, exercícios frenos labiais. Dá uma pesquisadinha no YouTube mesmo para ver como é que realiza, mas são exercícios respiratórios básicos
as pessoas podem fazer também os diafragmáticos, só que a pessoa ela precisa ter o cuidado que quando estiver fazendo esses exercícios, se ela se sentir mais falta de ar ainda, ela tem que parar imediatamente, porque já vai ser perceptível que ela não vai ter aquela capacidade para cansar mais ainda. Ela não vai poder ter essa mais, ela não vai poder mais cansar do que ela já está, que normalmente ele vai ficar mais cansado. Então, existem alguns exercícios respiratórios básicos que a pessoa pode estar fazendo em casa, mas é bom dar uma pesquisadinha, porque fica difícil mais para eu explicar aqui assim, mas dá uma pesquisadinha como é que ela pode estar fazendo, sentado, deitado, são exercícios respiratórios básicos de inspiração e expiração que eles podem estar fazendo para também ter uma forma de relaxamento. Então, em relação à posição prona em domicílio, já foi perguntado referente a isso, porque dentro do ambiente hospitalar está tendo esse protocolo da pessoa ficar em prono para ajudar no processo respiratório. É uma forma muito benéfica que nós fisioterapeutas realizamos para ajudar na troca gasosa. Mas em casa, a pessoa geralmente ela só vai ser liberada depois do Covid, quando ela já não apresenta tantas dificuldades respiratórias. Então, acredito que vai depender muito do quadro que a pessoa vai vir apresentar depois. Só é necessário mesmo os exercícios básicos respiratórios, ela não precisa, não é necessariamente ela precisa ficar em prono, mas só se realmente for um caso muito grave. Então, quando isso acontecer, quando essa situação chegar, é necessário a atenção básica ela ser notificada para que ocorra um atendimento mais especializado. Tem uma informação, mas depois podem entrar até em contato comigo, até mesmo pela página do Pedido da Residência, se eu posso confirmar, mas pacientes pós-Covid que possam apresentar complicações, né, depois da alta, podem procurar o atendimento no ERB todas as quartas-feiras, que está tendo ambulatório para pacientes pós-Covid. Sim, foi isso que eu estava falando, complementando na resposta do John, em relação até o comentário da Ana, que é muito importante também falar sobre o pós. No ato da o paciente ele deve se comportar, é necessário permanecer em repouso, vai depender muito do estado, né, da pessoa, mas ela precisa ter o cuidado de não realizar grandes esforços, porque como a capacidade funcional dela pode estar comprometida ainda, né, dependendo do quadro, se ele teve uma pneumonia muito forte, se gerou lesões anormais, que são a fibrose pulmonar, a pessoa ela vai ter uma capacidade respiratória diminuída. Então, ela vai precisar, sim, e não realizar grandes esforços. Evitar ficar subindo escadas, não correr, não carregar materiais pesados. Começar aos poucos. Mesmo como vai ser uma reabilitação que nós realizamos na fisioterapia, né? Vai ser sempre aos poucos, para assim a gente poder avançar mais no tratamento da pessoa. Então, em casa, a pessoa também ela deve ter esse cuidado em realizar poucos esforços nas suas atividades diárias. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente vai estar aqui ainda para estar respondendo, tá, gente? E caso eu também não tenha esclarecido alguma coisa, vocês também podem estar perguntando.
Bom, gente, enquanto não vem mais perguntas, né? O Núcleo Telesaúde Acre, o nome da coordenadora Mônica Moraes e o nome do coordenador de Teleeducação Rodrigo Silveira, agradece a presença da fisioterapeuta Luara Bittencourt aqui, trazendo um tema super relevante para a discussão aqui. Quero ressaltar a importância de vocês tomarem os cuidados necessários para a gente evitar a proliferação desse vírus que está causando muitas vítimas fatais no estado, no Brasil e no mundo. Quero ressaltar aqui os certificados, né? Mandei o link dos certificados, vou aqui mandar novamente, para que vocês possam fazer a emissão dos certificados através desse link e prestar atenção na hora de preencher os dados. A gente também recomenda que vocês foquem na avaliação, né? A gente tem avaliação lá, vocês avaliarem de 1 até 5 com relação a essa web palestra, para a gente sempre estar podendo melhorar e podendo inovar aqui para vocês. A gente também tem as nossas redes sociais, por lá a gente vai informar com relação às próximas web palestras e postar os registros, tanto dessa como das palestras anteriores, né? Com relação aos certificados das outras, a gente vai estar formulando e enviando por vocês o mais breve possível via e-mail que vocês forneceram na hora de preencher os certificados. No mais, a gente vai passar já para a Luara fazer as considerações finais dela. Vou mandar aqui as redes sociais do Telesaúde Acre, inclusive também já mandei da página do Perdidos da Residência, né? @Perdidos da Residência. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão, quiserem seguir a página, o link já está aqui, né? Caso não consiga acessar pelo link, é só @Perdidos da Residência. Vou mandar aqui o link das redes sociais. A gente já postou os últimos vídeos das web palestras passadas, né, de testes rápidos e de orientações de higiene bucal. Caso vocês tenham perdido essa web palestra, vocês podem estar acompanhando lá pelo canal do Telesaúde Acre. Também quero agradecer nosso Instagram do Telesaúde Acre, a gente chegou a 1.000 seguidores. Queremos agradecer a presença, a participação de vocês lá pela rede social do Instagram e recomendar para que vocês sigam a página, caso não sigam ainda. No mais, vamos passar aqui para a Laura fazer as considerações finais dela. Como eu falei, agradecendo a presença de vocês, nós estávamos discutindo aqui sobre também as pessoas que são do interior que não estão tendo assistência do fisioterapeuta, não estão tendo todo o suporte igual está tendo aqui na cidade de Rio Branco, mas temos o nosso estado, ele está ofertando alguns números para atendimento, inclusive ainda essa semana, a partir de hoje eu vou estar atendendo, fazendo o telemonitoramento de pessoas pós-Covid, as pessoas que estão pegando alta do UERB, nós vamos estar realizando, a equipe da turma de residência vai estar realizando o monitoramento desses pacientes. Então, até esqueci de falar na hora do comentário das pessoas que estão pegando pós-alta, nós vamos estar fazendo esse monitoramento dessas pessoas, desses indivíduos que foram infectados pela Covid-19, e o nosso estado ele também está ofertando números para atendimento, porque como o interior não está tendo todo o suporte, então temos alguns telefones que vocês podem estar entrando em contato. Eu vou colocar aqui vamos colocar aqui no bate-papo, porque vai ficar mais difícil, mas eu posso dizer primeiro em caso de sintomas, as pessoas podem estar ligando para o número 3215 2400. A pessoa pode estar ligando. Temos também alguns outros números para mensagens somente de WhatsApp, que é o número 9999 60593. Temos também o 9922 64748 e o 9922 85036. Temos também para informações de central de atendimento aqui na cidade de Rio Branco, que é o 3227-3165, que é o Centro de Informações de Estratégias em Vigilância em Saúde. Temos o 3226-2113, que é o da Vigilância Sanitária de Saúde de Rio Branco, e o 3224-4269,
que é o da Ouvidoria Municipal de Rio Branco. Então, são números, alguns números que vocês podem estar entrando em contato, caso tenha alguma questão para falar em relação à Covid-19, a nossa situação de pandemia, né? Eu vou deixar esses números aqui no bate-papo. O menino já colocou, o Renato colocou, obrigado, Renato, em relação a isso, para vocês podem estar buscando esse suporte, já que no interior a gente não tem tanta como ir lá fazer esse atendimento, então é uma forma de estar buscando esse conhecimento. E para quem está em casa, para quem está em isolamento social, manter em isolamento, buscar seguir as regras de etiqueta respiratória, usar máscaras, e é isso. Obrigada pela atenção. É isso, gente. Declaro encerrada essa web palestra. E já deixo o convite para as próximas, né? A gente vai estar informando via redes sociais, para que vocês possam estar participando das nossas próximas web palestras. E é isso, muito obrigado pela presença de todos. Lembre de preencher os certificados e, se puderem, fiquem em casa.